Bom, o presidente da República está olhando para a articulação, mas está olhando também para a sua popularidade. E, na tentativa de resolver e acessar um pouco mais, por exemplo, da classe média, ele lançou um pacote de medidas para estímulo de crédito. E esse crédito ele vai para microempreendedores individuais, também para as micro e pequenas empresas, ou seja, para esse público, e pega uma fatia também do Bolsa Família, que já tem uma adesão maior ao presidente da República. Uma das iniciativas é a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família captarem financiamentos e se formalizarem para virarem microempreendedores individuais, que são as MEIs, né? E esse mesmo texto ampliará a oferta de crédito imobiliário ao mercado. Seria uma alternativa para alcançar outros públicos além das pessoas atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando aqui do programa de crédito que foi lançado hoje pelo governo federal para tentar alcançar algumas fatias ali dos microempreendedores individuais e que, de certa forma, abraça também quem já é beneficiário do Bolsa Família. Isso consegue resolver parte dessa queda de popularidade deste governo nesse momento e de que maneira que isso também pode alterar as contas do governo federal ao fazer uma sinalização de crédito para esse público, Alan Gani? Olha, então, esse crédito ele não é de graça, tem um custo. Há um custo fiscal. A partir do momento que você dá um crédito subsidiado, alguém está pagando por esses juros mais barato, abaixo da taxa de mercado. Portanto, tem sim um impacto nas contas públicas. Se vai alterar a popularidade, eu acho muito pequeno esse efeito, né? Porque vai pegar aí apenas uma parte da população e o que de fato vai mudar a popularidade do governo, Evandro, vai ser uma reação concreta da economia. Por enquanto, a gente vê uma reação muito estatística, em números, mas parece que esses números não estão conversando com a realidade. Não tem um clima de otimismo no país. Embora, tudo bem, a taxa de desemprego esteja ali próximo de 7,8%, inflação 3,8%, não são números alarmantes, mas também não é algo que traz uma mudança real, significativa, não é uma trajetória descendente da taxa de desemprego, não é a inflação também próxima ali dos 3%, né? E até porque o brasileiro apanhou muito nos últimos 10 anos, não tem uma recuperação forte da renda. Portanto, este programa não vai atacar e não vai modificar a economia para valer. Esse é o ponto. E aí, se não modifica essa economia para valer, se a população não sente os efeitos de uma melhora real na economia, esquece. A popularidade vai continuar patinando. Vai mudar apenas para esses que serão beneficiados, mas é uma parcela pequena. O Piperno já estava com aquele olhar conhecido para você, aquele de lado, e não sabe? Fez o barulho. De soslaio. Estava silencioso aqui. Mas antes de passar para você, Piperno, eu vou ouvir o Segré porque ele estava concordando com o Gani. Então, ao concordar com o Gani, provavelmente ele esteja discordando de você. Então, já vou amarrar a concordância aqui no meio, ouço o Piperno e depois a gente vem aqui com o Luiz Felipe Dávila e os seus dois pontos importantes. Eu que coloco o equilíbrio. Vai lá, Segré. Tá. Vamos lá. Quando você aporta um crédito na praça e não explica para as pessoas que claramente não têm experiência nas situações de empreendedorismo, como devolver os empréstimos que está recebendo e como melhorar a sua atividade econômica, seja ela qual for, você está correndo o risco de ter que fazer um desenrola daqui a pouco. Porque a pessoa pega um crédito, vai utilizar da forma errada, por falta de conhecimento, e vai ficar devedor na praça. Então, o círculo está sendo errado. A primeira questão, e mesmo que vai ter participação o Sebrae, que acho maravilhoso, e o Sebrae, olha como é, o Sebrae não é o Ministério da Micro e Pequena Empresa que vai participar. Ué, que até agora não entendemos para que está. Mas o Sebrae participando pode ajudar para que esse empreendedor entenda um pouco mais de como fazer a sua empresa ou o seu projeto vingar. Muitas pessoas que hoje estão como se fosse um CPF e não estão na formalidade, elas, para ter acesso a esses empréstimos, terão que migrar para o MEI. E aí, me parece que tem mais uma atitude populista na questão para mostrar o indicador melhor. Hoje tem 21 milhões de CNPJs ativos. Isso não quer dizer que todos estão indo bem e que as contas estão sendo pagas por eles. Mas quando você dá um empréstimo e obriga uma pessoa para pegar esse empréstimo ter que ter registro como MEI, e o MEI é nas prefeituras, você está ampliando a quantidade de CNPJs, empresas que estão atuando na economia. Então, para aquela pessoa que diz, me mostra indicadores. Olha, passamos de 21 milhões de empresas ativas para 25 milhões de empresas ativas.
Maravilhoso. Isso reflete numa melhora da atividade econômica? Não necessariamente. Reflete numa melhora dos ingressos das famílias que estão sendo incorporados à formalidade? Não necessariamente. Reflete uma vontade dessa pessoa de ter condições absolutas de pagar o empréstimo que está recebendo? Absolutamente não. Então é uma atitude para um título num portal, um título na matéria. O governo está aumentando a quantidade de empresas. Isso vai ser bom para a população? A grande maioria das empresas vai falir, porque eles não têm condições de aprender a como administrar um negócio que não estava sendo criado até aí. O programa também já até traz um desenrola, uma espécie de desenrola também para os microempreendedores individuais. Fala, Piperno. Não, são muitas questões. Primeiro que é um programa para microempreendedores que ainda fazem parte dos eleitos aí para o Bolsa Família, certo? Então, ninguém vai abrir grandes empresas. O cara vai comprar carrinho para vender alguma coisa. Todas mês. Isso, mas um negócio muito, muito, muito pequenininho. Então, ele vai ter orientação do Sebrae, talvez aí das prefeituras, porque serão feitos aí alguns convênios, enfim, mas o fato é que também não são negócios de grande complexidade. Mas isso é só uma parte da questão. Aliás, o governo tem, desde o início, feito vários acenos para as MEIs. E é muito importante, sim, que em algum momento as pessoas saiam do Bolsa Família. Uma vez alguém disse que é importante que as mães do Bolsa Família não sejam as avós do Bolsa Família. Está muito certo. Não é para ficar para sempre no Bolsa Família. Então, dá a oportunidade que a pessoa, enfim, o sujeito melhore a sua condição de vida para deixar esse programa. Agora, há pouco o Alan falou, por exemplo, que não houve, por exemplo, aumento de renda. O ano passado houve o maior aumento de renda nos últimos mais de 20 anos, desde 1995. E na semana passada, inclusive, também, em vários portais... Deixa eu me expressar melhor, desculpa. Bom. Me expressar melhor. Bom. O que eu disse é que a renda, nos últimos 10 anos, ela foi muito deteriorada. Perfeito. Entendeu? Perfeito, então, essa recuperação de renda não é suficiente. Perfeito. Porque na semana passada, inclusive, os portais aí estamparam lá a história de que, enfim, a informação de que o rendimento médio por mês do país sobe 11,5% e bate recorde, e aí tinha lá o valor. Então, a renda aumentou sim, até de forma surpreendente. Alguns milhões de pessoas, esse número também foi surpreendente, deixaram a linha de miséria. Agora, a questão, e aí eu acho que é o ponto mais relevante, primeiro, não é correta a informação de que não houve nada nesse sentido, de que a economia não melhorou, principalmente para esse público. Agora, eu acho sim que a gente pode questionar a sustentabilidade dessa melhoria ocorrida, né, durante o ano passado e nesse primeiro trimestre. Aí sim, aí eu acho que é um bom debate. Fala, Segré. Só para complementar o que mencionava Piperno, me explica então, Piperno, por que com tantas benesses da economia a imagem do governo está caindo? Olha, a imagem do governo caiu um pouco, mas veja, na maioria das pesquisas o índice de aprovação ainda é maior que o de reprovação. Agora, é claro, ele vai cair porque há muitos fatores que explicam isso, inclusive a percepção de insegurança. Não é exatamente algo pautado pela deterioração da economia, mas principalmente pela questão da insegurança, que é unanimemente apontado em todos os levantamentos, aí sim como o ponto mais frágil do governo. Vamos lá, seu Dávila. 2 pontos. Opa! Era isso que eu esperava. Se você, no mínimo 2 pontos, por favor. 2 pontos importantes. Vai lá, fique à vontade. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o governo tem mania de anunciar coisa que é coisa velha. Microcrédito no Brasil existe desde 1999, quando foi aprovada a primeira lei lá atrás no governo Fernando Henrique. Aliás, muitos crédito e esforço deve ser dado à primeira-dama na época, Ruth Cardoso. Foi ela que forçou para que essa lei fosse aprovada. E dali para frente, várias correções foram feitas em termos de aumentar acesso a microcrédito. E olha que coisa interessante, os bancos têm que usar mais ou menos 1,3% de todo o seu dinheiro em microcrédito. Então tem lá microcrédito Itaú, tem microcrédito Santander, depois tem microcrédito de bancos importantes. O BNB tem um dos melhores programas de microcrédito no Nordeste. Mas o BNDES deveria ser o banco do microcrédito. Aliás, um banco é BNDES, o S de social, devia estar fazendo esse trabalho.
velho, em vez de ficar dando dinheiro para as grandes empresas, tá certo? Por que não faz? Não deu certo. Depois, o Banco Central ainda criou um mecanismo para a criação de ONGs focadas em microcrédito, específica disso. Uma das maiores ONGs do mundo nessa área de microcrédito chama Action, uma empresa que atua muito na América Latina e é na África. E veio para o Brasil e quebrou. Então nós precisamos rever esse histórico desde 1999. Por que que o microcrédito não funciona? Então não adianta criar mais um programa. Porque como é que nós temos de corrigir os erros de algo que começou em 1999 e nunca se transformou um pilar importante, como foi em outros países, por exemplo, na Colômbia, no Peru, foi países na América Latina que teve um sucesso extraordinário. Nós precisamos entender por que não funcionou. Então não adianta lançar mais uma camada, mais um programa com outro nome, num sistema que não está funcionando. É preciso rever o que aconteceu, né? Então, segundo ponto que é o mais importante, o Piperno mencionou uma coisa aqui que é de vital importância. Esse programa, se fosse bem calibrado, pode ser uma forma de dar a porta de saída do Bolsa Família. E isso seria muito positivo para o Brasil, porque não podemos ter pessoas dependentes eternamente de programas de renda no Brasil. Então, uma das críticas que se faz ao Bolsa Família é porque não tem porta de saída. Então, você se tornar um microempresário, ter crédito para deixar o programa, me parece algo extremamente importante. Então, o governo precisa calibrar, usar isto, não como assim, mais uma fonte de crédito para o pessoal do Bolsa Família. Não, mas como uma ferramenta para encorajar as pessoas a deixar o Bolsa Família conforme elas se estabilizam como pequeno e microempresário. Então, veja só como é importante um programa desse corrigir os erros do passado e entender que isso pode ser uma importante porta de saída para o programa. Bom, eu quero até trazer uma reflexão sobre isso, né? Ao acompanhar hoje o programa, o anúncio e também como seriam as diretrizes, nessa parte que você menciona sobre a transição da pessoa que tem o acesso ao Bolsa Família, que de repente pode então ter o crédito para se tornar uma MEI, eu pensei, isso aí deveria ser então um programa de governo, né? Isso. Em que ele não acaba quando o governo de ocasião sai, mas sim se transforma num programa em que, à medida em que pessoas precisem entrar ou ter acesso ao Bolsa Família, outras estejam capacitadas para deixar este programa, abrindo vaga para essas pessoas que precisam e naturalmente também evoluindo, né, e tendo acesso ao que é necessário para se tornar um MEI e depois talvez investir, fazer o seu negócio crescer. Mas o governo dá uma atenção necessária a isso para que essas pessoas tenham pelo menos a oportunidade e a qualificação que elas precisam para poder montar o seu próprio negócio, né? Isso seria, assim, um ideal maior e máximo aqui no nosso país, né, para que essas pessoas tenham acesso a essa oportunidade.